Na primavera de 1945, a Europa estava em ruínas. A Segunda Guerra Mundial, que havia devastado o continente por quase 6 anos, aproximava-se de seu clímax brutal. O Exército Vermelho, impulsionado por uma sede de vingança e pela determinação de esmagar o regime nazista, avançava implacavelmente de leste, enquanto os aliados ocidentais pressionavam de oeste. O destino final da guerra seria selado na capital do Terceiro Reich, Berlim. A Batalha de Berlim, travada entre abril e maio de 1945, não foi apenas um confronto militar. Foi o epílogo sangrento de uma ideologia genocida, o palco para o suicídio de Adolf Hitler e o símbolo da destruição total de um regime que prometeu 1000 anos de glória. Esta batalha representou o ápice da ferocidade da Frente Oriental, um conflito marcado por uma brutalidade sem precedentes. Para os soviéticos, a captura de Berlim era mais do que uma vitória estratégica. Era uma questão de honra e vingança pelos milhões de vidas perdidas e pela devastação infligida à sua terra natal. Para os alemães, era uma luta desesperada pela sobrevivência, uma defesa fanática de uma cidade já em ruínas, onde idosos, crianças e civis eram jogados na linha de frente para defender o indefensável. Este documentário irá mergulhar nos dias finais do Terceiro Reich, explorando a ofensiva soviética implacável, a resistência desesperada e caótica dos defensores alemães, os combates brutais rua a rua, a queda simbólica do Reichstag e os últimos momentos de Adolf Hitler em seu bunker. É uma história de heroísmo e horror, de sacrifício e fanatismo, que culminou na queda de uma das maiores potências militares da história e no fim da guerra na Europa. Após a bem-sucedida ofensiva do Vistula-Oder em janeiro de 1945, o Exército Vermelho estava a apenas 70 quilômetros de Berlim. A velocidade do avanço soviético havia surpreendido tanto os alemães quanto os próprios aliados ocidentais. Stalin, impulsionado pelo desejo de capturar a capital nazista antes que os americanos ou britânicos pudessem alcançá-la, ordenou que seus 2 principais marechais, Georgy Zhukov, comandante da Primeira Frente Bielorrussa, e Ivan Konev, comandante da Primeira Frente Ucraniana, competissem pela glória de tomar Berlim. Essa rivalidade, embora motivadora, também levou a uma ferocidade ainda maior nos combates. O último grande obstáculo natural antes de Berlim era uma série de elevações conhecidas como as Colinas de Seelow. Esta área, a leste do rio Oder, foi transformada em uma formidável linha defensiva pelos alemães, sob o comando do general Gotthard Heinrichs, um mestre da defesa. Heinrichs, com recursos limitados, utilizou o terreno a seu favor, criando múltiplas linhas de trincheiras, campos minados, obstáculos antitanque e posições de artilharia bem camufladas. O rio Oder e seus canais adjacentes foram inundados, transformando o terreno em um pântano intransponível em muitos pontos. A Batalha das Colinas de Seelow, travada entre 16 e 19 de abril de 1945, foi uma das mais sangrentas da Frente Oriental. Zhukov lançou um ataque frontal massivo, utilizando uma tática controversa de iluminar o campo de batalha com holofotes antiaéreos para cegar os defensores alemães. No entanto, os holofotes acabaram por revelar as posições soviéticas, tornando-as alvos fáceis para a artilharia alemã. As tropas soviéticas sofreram perdas terríveis, mas a superioridade numérica esmagadora e a determinação implacável de Zhukov acabaram por prevalecer. Enquanto Zhukov lutava em Seelow, Konev, ao sul, conseguiu romper as defesas alemãs e virar seus flancos, contornando as colinas. Essa manobra estratégica selou o destino da defesa alemã. Em 19 de abril, as colinas de Seelow caíram e o caminho para Berlim estava aberto. A um custo de dezenas de milhares de baixas soviéticas, a última barreira significativa antes da capital do Reich havia sido superada. Quando as tropas soviéticas se aproximaram, Berlim era uma cidade à beira do colapso. Anos de bombardeios aliados haviam reduzido grande parte da metrópole a escombros.
A infraestrutura estava destruída, a população civil vivia em abrigos subterrâneos e a comida e a água eram escassas. No entanto, a ideologia nazista ainda mantinha um controle férreo sobre a mente de muitos e a propaganda prometia uma vitória final milagrosa. Hitler, entrincheirado em seu bunker sob a chancelaria do Reich, recusava-se a aceitar a realidade da derrota. Ele acreditava que o Exército Vermelho seria detido e que os aliados ocidentais e soviéticos entrariam em conflito, salvando a Alemanha. Suas ordens, cada vez mais delirantes, exigiam uma resistência fanática até o último homem, transformando Berlim em uma fortaleza, Festung Berlin, a ser defendida a todo custo. A defesa de Berlim era uma mistura heterogênea e desesperada de forças. Os restos da Wehrmacht, exaustos e desmoralizados, foram complementados por unidades da Waffen-SS, muitas delas estrangeiras e fanáticas, pela Volkssturm, milícias populares compostas por idosos, adolescentes e homens inaptos para o serviço militar regular, e pela juventude hitlerista, crianças armadas com Panzerfausts, lança-foguetes antitanque. O general Helmut Weidling, nomeado comandante da defesa de Berlim em meio ao caos, enfrentava uma tarefa impossível com recursos mínimos e ordens contraditórias. As defesas da cidade eram improvisadas, mas formidáveis. Barricadas foram erguidas em todas as ruas, edifícios foram transformados em fortalezas e os túneis do metrô e esgotos foram preparados para emboscadas e movimentos secretos. A artilharia antiaérea foi convertida para uso antitanque e cada esquina se tornou um potencial campo de batalha. A população civil, presa no meio, enfrentava a escolha entre a rendição e a morte certa. Em 25 de abril de 1945, o Exército Vermelho completou o cerco a Berlim, isolando completamente a cidade. A batalha que se seguiu foi um dos exemplos mais brutais de combate urbano da história. As táticas soviéticas, aperfeiçoadas em Stalingrado, envolviam o uso de grupos de assalto compostos por infantaria, engenheiros e tanques que avançavam metodicamente, limpando edifícios um por um. A artilharia soviética desempenhou um papel devastador. Milhares de canhões e lançadores de foguetes Katyusha, as balanças de Stalin, disparavam incessantemente sobre a cidade, transformando bairros inteiros em pilhas de escombros. O som ensurdecedor dos bombardeios era constante, e a fumaça e a poeira cobriam o céu, criando uma atmosfera apocalíptica. Os combates eram travados a curta distância, muitas vezes corpo a corpo, em porões escuros, escadarias e telhados. Os defensores alemães, embora em menor número e com pouca esperança, lutavam com fanatismo, infligindo pesadas baixas aos soviéticos. Os Panzerfausts eram particularmente eficazes nas ruas estreitas, transformando tanques soviéticos em armadilhas mortais. O metrô de Berlim, com seus túneis subterrâneos, tornou-se um campo de batalha à parte. As tropas alemãs o usavam para se mover e emboscar os soviéticos, enquanto os soviéticos tentavam limpar os túneis. Em um ato de desespero, ordens foram dadas para inundar os túneis do metrô, afogando milhares de civis que buscavam refúgio. Para a população civil, a batalha era um inferno. Milhares morreram sob os bombardeios, nos combates ou de fome e doenças. Mulheres e meninas foram vítimas de estupros em massa pelas tropas soviéticas, um trauma que assombraria a cidade por décadas. A Batalha de Berlim foi uma carnificina sem igual, um testemunho da barbárie da Guerra Total. Enquanto a cidade ardia, Adolf Hitler vivia seus últimos dias em um complexo subterrâneo conhecido como Führerbunker, sob a chancelaria do Reich. Cercado por um círculo cada vez menor de leais, ele continuava a emitir ordens para exércitos que não existiam mais, movendo divisões imaginárias em mapas. A realidade da derrota era negada, e a paranoia e o desespero cresciam a cada dia. No bunker, a atmosfera era de irrealidade e decadência.
Eva Braun, sua amante de longa data, juntou-se a ele e um casamento sombrio foi realizado nos últimos dias. Ministros como Joseph Goebbels e Martin Bormann permaneceram leais até o fim, enquanto outros, como Hermann Göring e Heinrich Himmler, tentavam negociar com os aliados, sendo denunciados por Hitler como traidores. Em 30 de abril de 1945, com as tropas soviéticas a poucos quarteirões de distância e o som dos combates ecoando sobre o bunker, Adolf Hitler cometeu suicídio, atirando na cabeça, enquanto Eva Braun se envenenava com cianeto. Seus corpos foram queimados em uma vala no jardim da chancelaria, de acordo com suas instruções, para evitar que caíssem nas mãos dos soviéticos. A morte do Führer marcou o fim simbólico do Terceiro Reich. Enquanto isso, a poucos quilômetros de distância, o Reichstag, o edifício do parlamento alemão, tornou-se o alvo simbólico final para as tropas soviéticas. Embora não tivesse mais importância política, sua captura representava a vitória sobre o nazismo. A batalha pelo Reichstag foi feroz, com os defensores alemães resistindo desesperadamente em cada sala e corredor. Em 2 de maio de 1945, após combates sangrentos, a bandeira vermelha com a foice e o martelo foi hasteada no topo do Reichstag pelos soldados soviéticos Mikhail Yegorov e Meliton Kantaria. A imagem, imortalizada pelo fotógrafo Yevgeny Kaldei, tornou-se um dos ícones mais poderosos da vitória aliada na Segunda Guerra Mundial. Com a morte de Hitler e a queda do Reichstag, a resistência alemã em Berlim desmoronou. Em 2 de maio de 1945, o general Helmut Weidling, comandante da defesa de Berlim, assinou a rendição incondicional da guarnição da cidade. Os últimos focos de resistência foram silenciados e a capital do Terceiro Reich estava finalmente nas mãos soviéticas. A Batalha de Berlim foi uma das mais custosas da guerra. As estimativas de baixas variam, mas os soviéticos sofreram centenas de milhares de mortos e feridos, enquanto as perdas alemãs, incluindo civis, foram ainda maiores. A cidade estava em ruínas, com a infraestrutura destruída e a população traumatizada. O fim da Batalha de Berlim marcou o fim da guerra na Europa. Em 8 de maio de 1945, a Alemanha assinou a rendição incondicional e o Dia da Vitória na Europa, VE-Day, foi celebrado em todo o mundo. No entanto, a paz não traria alívio imediato para Berlim. A cidade, assim como a Alemanha, seria dividida em 4 zonas de ocupação pelos aliados, e Berlim se tornaria o epicentro da Guerra Fria, com a construção do Muro de Berlim anos depois. O legado da Batalha de Berlim é complexo. Por um lado, é um testemunho da determinação soviética em derrotar o nazismo e da coragem dos soldados que lutaram em condições desumanas. Por outro, é um lembrete sombrio do custo humano da guerra total, da destruição de uma cidade e do sofrimento indizível de sua população. A imagem da bandeira soviética sobre o Reichstag permanece como um símbolo da vitória sobre a tirania, mas também evoca as cicatrizes profundas deixadas por um conflito que mudou o mundo para sempre.